agora as informações do Vasco com a Ana Flávia Nunes, que está lá no Maracanã e chega ao vivo com a gente. Oi, Ana. Boa tarde para você, querida. Ei, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. O Vasco chega para esse jogo confiante na virada sobre o Flamengo, lembrando que o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a final. E o técnico Fábio Carille chegou até a dizer em entrevista que por causa do pouco tempo de treinamento para o Clássico, a preparação do elenco passa muito mais nesse momento pelo fator mental do que pelo fator físico. A torcida do Vasco está na maior expectativa para ver de novo o português Nuno Moreira como titular, depois da boa estreia dele na quarta-feira no jogo da Copa do Brasil, vitória por 3-0 sobre o Nova Iguaçu. O Nuno estreou com assistência, deu passe para o gol do Ryan, foi muito aplaudido pela torcida e bastante elogiado pelo técnico Fábio Carille. Até amanhã de hoje, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. E esse clássico entre Flamengo e Vasco, ele traz muitas lembranças de vitórias e também de polêmicas para um ex-jogador do Vasco, o ex-zagueiro Rodrigo Patola. E é isso que a gente vai assistir agora na reportagem do Edson Viana. Rivalidade congelada em imagens e na memória. O que vê essas imagens desperta em você? Saudade. Saudade de um zagueiro guerreiro brabo. Rodrigo jogou no Vasco de 2014 a 2017, bicampeão carioca. Incomodava. Não deixava de jogar à vontade, chegava junto. Principalmente quando tinha pela frente o maior rival. E aí começou a aflorar mais ainda essa rivalidade, não só de clube, mas eu e o atacante do Flamengo, e aonde que eu provocava mesmo. Paolo Guerreiro, que em 2016 recebeu do Rodrigo uma marcação, digamos, exótica. Rodrigo pegou, beliscou no peito do Guerreiro. O Rodrigo é assim, né? Cara, como que eu vou fazer aqui pra ele parar de pisar no meu pé? Eu vou dar um empurrão nele? Não vou. Então aí veio na hora ali, eu belisquei ele ali. A turma tesona no peitinho ali e aí foi, né? Rodrigo era capaz de incomodar também lá no ataque. Em 2015, convenceu o Nenê que ele deveria cobrar uma falta num jogo contra o Flamengo. Chegou ali e falou, cara, você vai bater daqui, tá muito longe. Não, vou bater, deixa, não vai na bola, hein. Rodrigo e Nenê posicionados, parece que vem o Rodrigo mesmo, hein. Bateu na bola, o Rodrigo passou na barreira, gol do Vasco! O Flamengo era, bem dizer, pô, deitava nesse time, não tinha como. Ganhou mais jogos do que perdeu, 8-7. Gol! Rodrigo de cabeça! A identificação com o Vasco se tornou tão grande que muita gente esquece a curta passagem dele pelo rival em 2008. O que o Rodrigo prefere lembrar é dos tempos em que era personagem do Clássico dos Milhões com o time que se tornou uma paixão. Sinto falta pra caramba desses clássicos, assim, até quando tem, assim, eu assisto e falo, meu Deus do céu, eu tinha que estar nesse jogo hoje, né? Saudade dos vermelhinhos me xingando. Cara, que delícia, velho. Muito bom mesmo, saudades. Voltamos pro jogo e a tela ali perguntava, favoritismo rubro-negro? Sim, é óbvio. O Flamengo hoje é favorito, talvez, contra qualquer time. Se você olhar o momento do Flamengo, ele é favorito contra o Vasco. O jogo de ida, ele foi um jogo assim que ele mostrou muito qual é a realidade, né? O que o Vasco correu, o que o Vasco lutou, o que o Vasco tentou, se esforçou. Aí o Flamengo foi lá, uma vez, pimba, fez o gol, ganhou o jogo. É claro que o Flamengo também lutou. O Flamengo teve castigo para o que apresentou o Vasco, não foi? Eu acho que em termos porque foi um time muito valente em campo. Um time que buscou, dentro da sua limitação técnica, na comparação com o Flamengo, é um time limitado tecnicamente, né? Se você for comparar com o Nova Iguaçu, que ele venceu por 3-0 na Copa do Brasil, o limitado é o Nova Iguaçu, mas o Vasco foi um time muito focado em ser competitivo. E sufocar a saída de bola do Flamengo, né? Tá tentando fazer muito isso, marcar a saída de jogo, ser muito rápido nas transições. O Ryan é um jogador que a gente está vendo aí que oferece muito ao time, ele vem amadurecendo. Muito importante esse retorno dele nesse momento, né? Porque ele tem jogado mais aberto, mas ele é um centroavante, então ele pode pisar na área, ajudar bastante, né, Faz gol, né, Eugênio? Ao Verratti, né? O Vasco tem alguns reforços que chegaram agora aí a partir dessa janela de transferências, jogadores não muito famosos por aqui, mas que
A gente confia que seja um fruto, né, do trabalho de scout do Vasco. Então, o Nuno Moreira fez muito sucesso na estreia contra o Nova Iguaçu, pode ser uma alternativa. Né? Tem o Lodge, que já entrou no jogo contra o próprio Flamengo, o Garré no ataque. O Vasco está somando jogadores ali para dar alternativas ao Carille. E que, de repente, podem apresentar alguma surpresa nesse jogo, né? Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate. Então, e teve melhor campanha, ainda tem isso, né? O Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição, mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos e você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo. Né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha? Vou dar uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele, ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, né? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou o Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer Mas isso. tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na bucha. Vou observar o time das eu lembrei de vários casos. Né, professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então eu não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação, como amarrar um adversário. Ele é um especialista disso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente. E ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo aí da passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa. Né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né? Quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro, ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né? E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro, com o primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. O Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou muito. Não tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Porque diz que bateram para o juiz e aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né? Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final. Começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã e eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou para lá.
com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Danilo? De reserva, Danilo, seleção brasileira? De la Cruz ou Plata? Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Belos parênteses, hein? Pois Belas opções, hein, Mari? E na ida foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carilli, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, titio Fantoni, campeão de 77. É sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho. Pedrinho Vicençotti. Hein? Pedrinho Vicençotti, que virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de Jogou 82. no Catania da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Palmeiras não também. estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e Felipe Coutinho, que meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Iguaçu. Posso te falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora. Muito marcante, Marco Antônio. Bom. Aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Fala muito. Foi da Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Reserva, Feliciano. Né? Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo. Mas naquele momento... Maravilhoso, jogava muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência para o gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete, ele está muito empolgado, muito emocionado? Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele está com a cautela ainda. Porque acho que ele teve um período de se empolgar e sofrer, né, com a decepção. Passou por isso nas últimas 2 temporadas, enfim, a temporada que parecia que uma SAF resolveria muitas questões do Vasco, piorou, ela trouxe mais questões para o Vasco. Mas eu acho que o Carilli, ele ganha agora alternativas que ele mesmo já cobrou, né, nessa temporada. Ele cobrou uma outra maneira do Vasco atacar, para além de buscar sempre o Verrete dessa bola de lateral para centroavante. Ele ganha essa opção pelo lado direito com a volta do Rayan da seleção de base, que por ali muitos desfalques e o Vasco ficou sem essa opção ofensiva pelo lado direito. Então acho que ele ganha agora suporte para o Verrete, que o torcedor do Vasco por muito tempo também esperou. Isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama, o Vasco que vem analisando o mercado, vem em busca, né, de um atacante para dividir responsabilidade, né, com o Verrete, né, o nome, né, do Ener Valencia do Internacional surgiu como opção, né, outros nomes também estão circulando, né, o Vasco também quer um lateral direito, Martirena do Racing, muito bom de bola, é um jogador assim que chegaria para brigar pela titularidade com o PH, né, o Paulo Henrique, né, no Vasco também vem fazendo excelentes campeonatos, né, excelentes temporadas. Vou falar uma coisa para vocês, eu gosto muito, né, tanto do Ener Valencia, né, um cara muito aguerrido dentro de campo, é um cara que não desiste, e também, né, a contratação do Martirena, se realmente acontecer, o Vasco aí se mexendo no mercado, né, em busca de qualificar ainda mais o seu plantel. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos,
O que vocês acham, né, de ver, né, o Vasco trazendo esses jogadores? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!